Noite, pessoal. Boa noite, mulheres sacerdotais. Paz e bem. Vamos lá para o nosso sexto dia da nossa partilha da Carta de Hebreus, né? Partilha e reflexão. Hoje nós teremos uma convidada, que é a Adriele. Ela tem um perfil aí, a página, né? Dom e Verdade. Super indico para vocês. Tem a página, tem um clube de leitura ao qual eu faço parte também, que é muito bom. E aí eu vou esperar que a Adriele me chamar. Ela já tá aqui, gente. Deixa eu só me comunicando. Pronto. Adriele já esperar que ela me chamar para poder a gente adentrar ao nosso momento de partilha. E tô muito contente, muito feliz por esses dias aí da partilha de Hebreus. É uma palavra muito forte, né? Que nos fala de Cristo, da sua soberania, da sua majestade, né? Que fala e... Aqui, vamos lá, gente. Deixa eu só... Faz tanto... Me perdoe, gente, eu me embananei aqui, mas faz um tempinho que eu não faço live. Deixa eu convidar ela aqui. Só um instantinho, Adriele. Deixa eu só me achar aqui. E... Convidado, gente do céu. Eu estou... Tá vendo isso porque eu entrei um pouquinho antes? Aí. Ai, será que... Adriele, eu já te aceitei. Ai, ai. Olá! Ê. Eu esqueci de pegar o Olá, fone. Eu Adriele. acho que é melhor com fone, porque aí não fica fazendo eco. Pera aí que eu vou pegar correndo aqui. Só Ah, tá. Tá ótimo isso. Obrigada. Olá, meninas. Boa noite para quem está entrando aí. Paz e boa bem. noite, mundo. Só um Boa noite, Vou colocar aqui Adriele. agora o fone, que fica bem melhor. Tá Só um ótimo. instante, gente. Aqui é bem tranquilo porque é silêncio, então só quando tem a avenida aqui passam as motos, enfim, mas eu consigo fazer sem a fone. Olá, Nariel. Boa noite. Olá, olá, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa Eu acho que eu vou pôr noite. até Gente, essa um livro para ficar mais alto. é a Adriele, da página da Verdade. Hoje ela vai estar aqui conosco, fazendo a partilha aí da palavra, né? De Hebreus 11 e 12. E vou pedir, Adriele, para que você se apresente, Uhum. tá? E vamos dando continuidade. Então, gente, né, como a Jussara falou, meu nome é Adriele, eu sou advogada e também sou escritora, né? Então eu sou dona da página Dom em Verdade, sou eu que escrevo os textos e eu também tenho um canal no Telegram onde eu partilho a palavra também. A gente está no 8º livro já, em Mateus. E eu também tenho um clube do livro que a Jussara participa, onde a gente lê um livro mensal e comenta sobre esse livro. O link, inclusive, está na bio, quem se interessar. Então é isso, eu tenho 26 anos e eu sou mineira, moro aqui no norte de Minas Gerais. Opa, isso aí. Então, aí a Adriele se apresentou para nós. E, Adriele, para dar início aqui, né, ao nosso momento, eu costumo iniciar com o Pai Nosso, Ave Uhum. Maria, e a invocação do Espírito Santo. Ótimo, Então, eu vou deixar você conduzir, tá tá bom? bom então. E aí nós vamos interagindo na palavra, o versículo que você quiser Tá. grifar, falar, e vamos Tá. desenvolvendo aí Então, a primeiro a nossa gente vai live. começar fazendo o Vinde Espírito Santo, um Pai Do Nosso também? jeito que Ah, tá. você, E aí eu do posso. jeito que você. Tá, e eu posso começar lendo.
Então tá bom. Então, primeiro, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Do Amém. Espírito Santo. Vinde, Amém. Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Senhor, nós vamos ler a palavra agora, né? De Hebreus, capítulo 11, 12. E eu peço ao Senhor para que o Senhor possa falar através dessa palavra no nosso coração, para que o Senhor possa conduzir esse momento, que possa utilizar, que possa me utilizar como instrumento para levar a palavra do Senhor a quem precisa. Amém. 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 Então pode começar. Sim, Pode começar? Pode, Então, pode começar. então, gente, eu vou começar lendo a palavra e aí eu vou fazendo alguns comentários que eu achar pertinente, tá bem? Tá bem? Então vamos lá. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então, aqui nesse primeiro versículo, a gente vê que tá dando o significado, o conceito de fé, né? A palavra diz: a fé é o fundamento da esperança. Então, assim, quando a gente não tem mais esperança, quando a gente acha que não tem jeito, que as coisas não podem melhorar, ou que a situação não tem solução, então a fé, ela vem como fundamento da esperança. Depois diz assim: é uma certeza a respeito do que não se vê. Ou seja, é uma certeza sobre algo que você não tem nada, você não tem provas que aquilo ali vai acontecer, se vai ou não dar certo. Não tem nada, assim, nada levando a isso, mas você tem a fé. Então a fé é a certeza a respeito do que não se vê. E aqui, quando fala essa palavra assim, certeza, eu acho interessante porque assim, a certeza é o contrário da dúvida. Então, assim, quando a gente está muito na dúvida, eu até já escrevi um texto falando assim, a dúvida é um não. Quando a gente está muito na dúvida, é um sinal de que talvez não seja aquilo não seja o caminho. Não quer dizer que todas as vezes que você estiver com dúvida, será. Mas muitas das vezes em que a gente sente dúvidas, sente insegurança, a gente tem uma certa angústia no nosso coração sobre determinada decisão. Então, eu acredito sim que é um ponto contra. Porque quando você está com fé, né? A fé, ela te traz certeza, ela não te traz dúvidas e ela te traz paz. Então, Sim. eu acho muito interessante essa parte onde diz que a fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Depois diz assim: foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado de justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a ele é necessário que se creia primeiro que ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, assim, eu também achei essa parte interessante, que é o versículo 6, porque diz assim, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se nós não temos fé de que o Senhor existe e de que Ele está por nós, então como que a gente vai acreditar? Porque a gente não está enxergando a Deus. Então, é igual está falando no versículo 1.
você não enxerga. Então a gente não enxerga a Deus, mas a gente consegue sentir a presença dele. E é a mesma coisa que diz aqui na palavra. Você quer falar? Ah, tá. Não, Ah, pode tá. Achei que continuar. você queria falar. Mas então é isso. Quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro. Então, assim, o primeiro passo é acreditar. Acreditar que Deus existe. Às vezes, assim, né, acontece tantas coisas no mundo que a gente começa até a perder as esperanças, né? A gente fala assim, nossa, parece que, parece que Sim. não tem alguma pessoa assim do nosso lado, né? Parece que o mundo está mais para o mal do que para o bem. Então, assim, muitas vezes a gente pode se sentir angustiado com determinadas coisas. Mas a fé é justamente isso. É você acreditar naquilo que você não vê e a esperança, né? A certeza da esperança. Então, por isso que a gente precisa. Até, Pode falar. até agora, né, nós vivemos assim um mundo pós-moderno, né, e entre aspas, aonde cada vez mais, né, homens e mulheres se veem presos no bem terrestre, né, Uhum. nos bens materiais. Então, essa fé genuína das pessoas, né, por muitas vezes colocar essa esperança naquilo que passa, elas acabam abandonando, né? Então, essa questão de fé hoje cada vez mais, assim, infelizmente, a gente vê as pessoas se afastando. Por quê? Porque elas se apegam àquilo que passa, aos Isso. bens terrenos, né? E é E quando a palavra pode falar. Não pode falar. Eu falo depois, vou até anotar E aqui. então a palavra, ela vem ela vem como esse alerta para nós, nos relembrando lá dos antepassados o que eles passaram as tribulações, mas eles perseveraram por conta da Com fé, certeza. né? E aqui ele nos dá a missão de perseverar e buscar nesses exemplos ficar mais ainda e fazer com que essa fé ela reaviva a cada dia, né? De passinho em Com passinho. certeza. E o Então, que isso é você estava bem falando, Jussara, hoje a gente tem um apego muito grande aos bens terrenos, né? Então, assim, para sim, você, o demais. sinônimo de felicidade hoje é você ter a casa do ano, é você ter o carro do ano, é você ser casado, ter filhos, Sim. e aí todos os seus filhos têm que ser perfeitos, você tem que ser perfeita, Sim, seu marido perfeito, o casamento perfeito. Tudo tem que ser perfeito. Se não for perfeito, não entra. Então, verdade. assim, hoje a gente está com esse apego muito grande a essas coisas realistas, né? Como se isso fosse o suficiente para a gente se sentir bem, se sentir feliz. E, assim, é engraçado que essas coisas, na verdade, elas só dificultam a nossa vida, né? A gente, a gente acha que, às vezes, querer o melhor, lógico que a gente quer o melhor, né? Mas às vezes essa busca incessante, que às vezes nem é querer o melhor, mas é se mostrar melhor. É ter aquela coisa do status. E Não é querer o melhor. E às vezes a gente entra nessa falsa ilusão de querer o melhor. Mas sim, querer o melhor não para nós, mas para mostrar para os outros que a gente tem alguma coisa. É mais uma questão de aparência do que de realmente viver aquilo. E assim, isso só dificulta a nossa vida, porque a gente acaba não sendo feliz de verdade, mas queremos aparentar essa felicidade. Então, assim, você não está se sentindo bem consigo mesmo, às vezes tem pessoas que, né, são amigas de determinadas pessoas que nem sequer se sentem pertencidas a esse determinado grupo, a essa determinada amizade, mas preferem ficar com essas pessoas por questões de status, por questões de algum interesse particular. E a mesma coisa até, assim, até em relacionamentos, tem pessoas que às vezes não estão felizes no relacionamento, mas a pessoa não quer sair daquilo ali porque ela já se acomodou àquela situação e ela não quer transparecer que, nossa, meu relacionamento foi fracassado. Então eu prefiro ficar nesse relacionamento, porque as pessoas vão achar que eu fracassei, que isso e aquilo. Então, assim, a gente coloca um peso muito grande nas nossas costas de ser responsável por tudo. E, assim, a vida, tipo, a vida ela é imprevisível, né?
Então, não tem como a gente querer tudo assim, tudo planejado, né? Não tem como a gente planejar as coisas vão ser diferentes, né? Vão Acontecendo. acontecer, e assim, nem sempre vai acontecer do jeito que você quer, mas assim, do jeito que tem que ser, né? E assim, eu acho que o interessante é a gente aprender a lidar com essas adversidades, né? Porque se for ver a palavra do Senhor, nós temos várias histórias, né, de pessoas que passaram por dificuldades. Inclusive, vai falar aqui nessa palavra que, inclusive, chama Exemplos dos Heróis do Antigo Testamento. Então, assim, você tem ali Maria, né, que teve Jesus numa manjedoura, né, foi num lugar super, assim, né, toda despreparada, né, depois queriam matar as crianças, tiveram que fugir. Então, assim, só situações difíceis. Daniel, que foi jogado na cova dos leões para morrer. Então, assim, quando a gente analisa as histórias da Bíblia, a gente não vê nenhuma história fácil, assim. Não teve ninguém que foi às mil maravilhas. E você pode perceber que geralmente eram pessoas bem simples, né? Assim, teve Salomão, que foi considerado um rei e tudo, mas Davi, ele Sim. ser rei, ele era um pastor de ovelhas, né? Um pequeno pastorzinho ali de ovelhas. José era carpinteiro, né? Então, assim, se você for ver todas as histórias, né? Paulo era cobrador de impostos, depois virou discípulo de Jesus. A maioria dos discípulos também eram pescadores. Então, assim, não eram pessoas ali que estavam naquele grau de status, mas com o tempo, né? Isso. Conforme a palavra, eles foram vivendo a palavra do Senhor, o próprio Senhor glorificou a eles, né? Então, a gente vê que o próprio Senhor deu esse prestígio para eles. E não que a pessoa vai buscar a palavra do Senhor com a intenção de buscar o prestígio, né? De querer alcançar isso. Mas isso é uma consequência, né? De que quando você vive a palavra do Senhor e você começa a dar testemunho daquilo que você está vivendo, então as Isso. coisas vão acontecendo de maneira natural. E as Naturalmente. coisas vão acontecendo de maneira natural. Então, às vezes eu penso assim que, igual eu falei, a gente ficar nessa busca incessante por perfeição, de querer que tudo seja perfeito, isso aí só nos faz ficar mais cansados, né? A gente fica ainda mais cansados de buscar uma perfeição que não existe, porque ninguém é perfeito. E, e a gente associa muito essa perfeição ao dinheiro, né? Tipo, e assim, É a gente verdade. associa muito ao dinheiro, mas assim, não que a gente não precisa do dinheiro. Só que assim, sempre vai ter uma pessoa que ganha mais que você, sempre vai ter, uma pessoa sempre vai ter a mais que você. Assim como uma pessoa sempre vai ter a menos também. Então, assim, a gente precisa ter um equilíbrio aí nas coisas, né? E parar de se comparar também com outras pessoas, né? Porque, igual eu falei, sempre vai ter alguém além e sempre vai ter alguém a quem. E se você ficar comparando, você sempre vai achar motivos para se comparar, né? Então, a gente tem que ler a palavra do Senhor e tentar aplicar nos dias atuais, né? Tentar aplicar para a nossa vida, porque assim a gente consegue compreender, né? Eu vou além e a gente vai comentando. Depois diz assim, pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Então, assim, aqui está falando da história, né, da Arca de Noé, que todo mundo aqui, acredito que já conheça, que na Arca de Noé, né, Deus falou com Noé ali para construir uma arca. Então, assim, pela fé, né? Ele não estava vendo provas nem nada, mas pela fé, ele constrói a arca e leva toda a sua família e os animais, né? O casal de animais. E com isso, realmente acontece tudo aquilo. E só ele é salvo, né? Porque ele teve aquela fé. Então, assim, a gente tem muito a aprender com essa palavra, com essa história. Depois diz assim: foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia.
Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E assim, essa parte aqui também eu achei bem interessante, porque fala dessa questão de Abraão, que Abraão, ele saiu e partiu para uma terra que devia receber em herança, mas ele nem sequer sabia que terra era essa. Então foi simplesmente pela fé, né? Ele partiu pela fé. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, uma terra que Deus havia prometido para ele. Então, assim, todas as promessas do Senhor, né? Por mais que sejam difíceis, a gente às vezes pode não acreditar, porque demora tanto, às vezes, as promessas do Senhor, mas Deus cumpre todas as suas promessas. Ele não vai deixar de cumprir. E foi a mesma coisa que ele fez com Abraão. E depois diz assim, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada. Então diz assim, que ele tinha essa esperança, né? De que ele ia encontrar a terra prometida. E foi o que de fato aconteceu. Então, assim, a gente precisa, né, buscar essa fé. Igual eu falei, assim, é difícil às vezes, porque nós não conseguimos ver as coisas acontecendo, né? Tem vezes que a gente fica muito desanimado e tudo mais. E como eu falei para você, uma das coisas que eu acho que prejudica muito é a nossa comparação, né? De ficar sempre se comparando. Aí a gente compara com os outros e acha que nós estamos, às vezes, para trás ou atrasados. E essa comparação faz mal, né? Acaba que as redes sociais, elas foram muito boas para nos aproximar e tudo, encurtar as distâncias, mas ao mesmo tempo gerou muito essa questão de comparação, né? A gente passou a se comparar muito mais. E antigamente, lógico que com certeza deve que existir isso de comparação, só que as pessoas elas focavam mais em si mesmas, porque elas não tinham outras distrações. Elas não tinham outras coisas para se distrair como hoje. Hoje a gente tem assim, uma infinidade de coisas, né? Hoje, às vezes, você nem está buscando notícia do outro lado do mundo, mas a notícia chega até você. Então, hoje a gente tem esse acúmulo de informações, de notícias, de coisas que chegam até nós. E antigamente, né, se você olhar como que era a vida das pessoas naquela época, era uma vida mais assim centrada, né, em servir, né, porque as pessoas não tinham tempo para outras coisas, então assim, que o trabalho ali era mais para subsistência, né, para subsistência mesmo da família e tudo. E assim, as pessoas pareciam até mais unidas também, porque as pessoas tinham, tipo assim, cada um tinha ao próximo, né? Não tinha a quem mais se apegar, se agarrar. Cada um tinha ao próximo, né? As pessoas, tipo, você tinha ali uma vizinhança, então eram aquelas pessoas que você tinha próximo, que você poderia contar. Não é igual hoje, que as pessoas, por mais que estejam próximas, elas são muito afastadas. Igual mesmo, talvez na rua você nem conhece as pessoas que moram na sua rua, né? Seus vizinhos. Então, antigamente as pessoas tinham essa hospitalidade mais forte. E hoje nós somos pessoas mais afastadas e pessoas mais vazias também, porque nós perdemos aquelas coisas que tinham antigamente, né? De sermos pessoas mais atenciosas, mais hospitaleiras, de cultivarmos a fé de verdade, né? E não ficar olhando só para o exterior, só para aquilo que os outros estão fazendo e que talvez a gente queira também conquistar, né? Mas no sentido de se comparar aos outros, né? Vou terminar de ler. Aí depois fala assim: foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, tão quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Então, aqui está falando, né, de Sara. Sara, ela já estava velha, né? Ela já estava de idade e ela conseguiu conceber, né? E já tinha muito tempo que ela não conseguia engravidar. E ela conseguiu pela fé no Senhor. Então, assim, apesar das dificuldades, né? Sara, ela teve tanta fé que essa fé ultrapassou fronteiras, né? Tipo, ela conseguiu realmente engravidar, né? E o seu filho gerou toda uma posteridade, né?
de, de, de pessoas ali que fizeram a diferença. Então, assim, o tanto que foi importante, né? Realmente, como diz a palavra, bendito é o fruto do teu ventre. Realmente foi uma bênção o filho que Sara teve. Posteriormente, diz assim, no versículo 13: Foi na fé que todos nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isso, declaravam que buscavam uma pátria e se referecessem àquela de onde saíram. Ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, o Deus não se dedigna de ser chamado de seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Então, aqui está falando o seguinte, que às vezes, aqui está falando no caso dos pais, né, que eles aspiravam uma pátria muito melhor, que é a pátria celestial. Então, assim, às vezes, como eu falei, né, nós focamos muito nessa vida, né, a gente foca assim, eu tenho que conquistar isso na minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas a gente se esquece, né, que essa vida aqui é uma vida completamente passageira, né, não dura muito tempo, dura pouco tempo, e o que vai importar mesmo vai ser a vida na eternidade, né, e o que a gente fez aqui em Terra, né, essa oportunidade que nos foi dada para alcançar a eternidade, né, para alcançar essa pátria celestial, como diz na palavra. Depois diz assim: Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: Uma posteridade com teu nome e te será dada em Isaque. Ele estava ciente de que Deus é poderoso, até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Essa palavra de Abraão, né, com Isaac, essa palavra até me surpreende, né, dele ter dado o próprio filho dele, o único filho dele, em sacrifício, né, até o Senhor aparecer e falar para ele, né, pela voz, o Senhor dizer a ele que não era para matar o filho dele, que foi apenas realmente ele se submetendo ali à prova, né? E assim, quantas vezes, né, que nos acontece determinadas situações, às vezes você passa por uma situação difícil e você ali perde a sua cabeça, mas Já quer é, abandonar. você fica assim estressado, chateado, né? E na verdade, talvez é só uma prova que você está passando, né? Às vezes é o Senhor ali te forjando. O Senhor está falando assim, não, Sim. você vai ter que passar por essa situação aqui, mas vai passar, relaxa, não vai ser para sempre. Eu estou apenas te provando, te forjando, para você aprender algumas coisas que eu preciso que você aprenda. Então, assim, é difícil às vezes a gente entender, né, as coisas que acontecem na nossa vida, mas se você for reparar, né, tipo, praticamente tudo que a gente vai, tudo na nossa vida, assim, né, até assim, por exemplo, você vai observar a natureza, né, então, assim, antes de uma planta crescer, né, e se tornar uma árvore, ela é uma semente. Então, ela passa por processo, né, primeiro ela é uma semente, aí ela vai na terra, aí tem que cuidar, aí ele vai crescendo, crescendo, até se tornar uma árvore. Então, assim, toda a nossa vida também é cheia de fases, né? Então, vai ter situações mais fáceis, situações mais difíceis, vai ter situações que a gente já vai aprender a lidar, né? Então, assim, é por isso que é importante a gente levar tudo como um aprendizado, né? Assim, pode parecer clichê, mas quando a gente leva as coisas como aprendizado, né, e entende que a gente passa aqui é passageiro, então tudo se torna mais fácil, porque você para de levar as coisas tão a sério, né? Tão a sério assim como, por exemplo, às vezes a pessoa foi demitida, ou então não passou em determinada prova. Tem pessoas que acham que é tipo o fim do mundo, já era para mim. E na verdade, é, Verdade. na verdade não é assim, porque como eu falei, né, é, tem aquela palavra também que o Senhor faz novo todas as coisas. Então, o Senhor pode fazer novo na sua vida, né? Independente do que aconteceu hoje ou agora, o Senhor pode sempre renovar. E assim, Jussara, eu achei interessante essa palavra também, porque assim, praticamente semana passada mesmo, eu estava rezando, né? Eu estava passando por algumas situações e tudo, e aí eu rezei, entreguei ao Senhor,
e pedi ao Senhor que me mostrasse, assim, o que eu deveria fazer, sabe? Porque eu estava muito perdida na situação que eu me encontrava e eu não sabia, assim, o que fazer. Eu pedi ele para me mostrar. E aí o Senhor me mostrou, sabe? E ele vem me confirmando ao longo da semana. E essa palavra aqui eu sinto que pode ser até uma confirmação também, porque ela tá falando tanto de fé. E assim, como o Senhor estava falando comigo, né? Então eu sinto que é para tipo, eu confiar, para eu ter esperança no que ele tem na minha vida, sabe? E assim, por isso que eu acho muito, muito bom a oração, a gente entregar tudo nas mãos do Senhor e Sim. pegar até o nosso cansaço mesmo, que às vezes a gente tá cansado, né? Igual eu falo que não é todo dia que você tá ali otimista, esperando. Tem dia, Isso, é a realidade da vida, né? tem dia que a gente tá pra baixo mesmo e faz parte, né, da vida também. A gente não vai conseguir estar o tempo todo ali animado para tudo, mas o Senhor, ele sempre nos dá uma resposta. Tanto que eu até já escrevi um texto que chama assim, Deus não te deixa sem respostas. Porque se você pedir a Ele para te mostrar, Ele vai te mostrar. Não quer dizer que vai ser sempre uma coisa boa. Ele pode te mostrar uma coisa ruim. Ele pode te mostrar assim, ó, não é isso que eu quero. Você quer falar? Sim, se é pro nosso bem, né? Então, ele vai mostrar o que é melhor para você. Mas nem sempre o que é melhor para você é o que você de fato quer. Às vezes é uma outra coisa, um outro plano que Deus tem para sua vida. E eu vou te falar bem a verdade, que tipo, na minha vida, se eu tivesse seguido os meus planos, eu acredito que eu nem estaria aqui fazendo essa live hoje. Porque os meus eram Como o meu também. totalmente diferentes do que o Senhor queria para mim. Então, assim, ainda bem que o Senhor interviu, né? E eu permiti que Ele intervisse na minha vida. Eu clamei ao Senhor, porque, assim, o Senhor realmente mudou várias coisas na minha vida, né? De algumas pessoas Ele me afastou, de outras pessoas Ele me aproximou. E tudo isso me trouxe para onde eu estou aqui hoje, né? Porque se eu tivesse feito as minhas escolhas unilaterais, sem a presença de Deus, com certeza, né, tudo seria diferente. E assim, quando a gente fala que Deus tem o melhor, por mais que a gente seja difícil às vezes acreditar, que você na sua cabeça, você que sabe o que é melhor para você. Só que às vezes a gente não sabe, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 segundo, 2 segundos. Então, o que dirá o que vai ser da nossa vida, né? Ninguém melhor do que Deus para saber o que é melhor para a gente. Então, é mesmo e ter fé. Vou continuar lendo aqui. Aí depois diz assim: foi pela fé que Jacó, estando para morrer, foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade de seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes pelo amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, mas não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse o dos filhos dos israelitas. Foi pela fé que fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atravessaram a persegui-los foram afogados. Então aqui está falando da palavra de Moisés, né? Da história de Moisés, que Moisés todo mundo sabe da história, que ele passou ali no Mar Vermelho e o mar se abriu. E quando foram passar os egípcios, o mar fechou e eles morreram afogados. Então, assim, o que fez, né, ele conseguir isso? Foi a fé.
né? Inclusive na Bíblia tem várias e várias passagens falando. Tem uma passagem que diz assim, eu não me recordo onde está, mas fala assim, que tinha algumas pessoas que estavam desacreditando no Senhor, né? E estavam falando assim, aquele ali é Jesus, filho do carpinteiro. Assim, estavam menosprezando o Senhor e não estavam acreditando naquilo que o Senhor falava, naquilo que o Senhor fazia. E aí fala nessa palavra que Jesus ele realizou poucos milagres naquele local, porque as pessoas não Sim, estavam sim. confiando nele, Não acreditando. acreditar. Então, assim, não foi possível que ele realmente derramasse a sua graça, porque, como diz aqui na palavra, o primeiro passo é você crer. Então, se você não está nem crendo, como que vai acontecer? E isso é uma coisa interessante, que as pessoas estão muito naquela moda de falar da lei da atração. E, assim, muita gente acha que é bobeira e tudo, mas, assim, não é que é bobeira, mas a própria Bíblia fala sobre a questão de você crer naquilo que você quer que aconteça. Que você acreditar que Sim, é possível. Que você acreditar que Deus pode fazer aquilo. Porque se você não acreditar, então realmente já não tem como dar certo. Entendeu? É esse o sentido da palavra. Tanto que tem uma frase que diz assim: se você não tentar, já deu errado. Fala alguma coisa assim. Se você nem tentar, já deu errado. Então, assim, se você não acredita, né, dificilmente vai dar certo, porque você já não coloca fé, você já não coloca confiança naquilo. Então, realmente fica mais complicado de acontecer. E é a mesma é coisa com a verdade. palavra do Senhor. Se você não acredita que realmente que Deus está do seu lado, que Deus pode fazer a diferença na sua vida, então fica difícil das coisas acontecerem, porque o primeiro passo para ele agir é você acreditar nele, é você se entregar, é você se abrir. Então, assim, muitas pessoas elas ficam sem entender, nossa, por que parece que Deus age na vida de fulano, não age na minha? O que está acontecendo, É né? verdade. Às vezes você precisa realmente se abrir para isso, assim. A Deus graça vai fazer as suas aconteceu. vontades. Não é isso que Deus vai fazer as suas vontades. Mas aquilo que você pede com fé, né? Se estiver nos planos de Deus, ele vai fazer. Ele vai fazer, assim. E como eu falei, assim, praticamente muitas coisas, né, que eu pedi ao Senhor, assim, muitas coisas realmente ele levou para outro lado. Tipo, ele fez a vontade dele. E tudo que ele fez à vontade dele, assim, eu não me arrependo, porque foi o melhor caminho que ele escolheu pra mim. E Sim, muitas melhor. vezes o que eu pedi também aconteceu. Né? Deus também atendeu às minhas orações, principalmente quando eu clamava com muita fé, com muita unção, muito fervor, né, na oração. Então eu sentia assim a presença do Senhor, que Ele realmente me atendia. Então essa é a importância da gente começar a confiar, né? A confiar que Ele pode fazer a diferença. Vou continuar lendo aqui. Aí depois diz assim: foi pela fé, já li essa parte, foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Rabi, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. Que mais direi? Faltar-me-á tempo se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas. Então, assim, aqui, né, tá falando o seguinte, que se eles, né, for falar de todas as pessoas ali que tiveram fé na palavra, inclusive várias histórias que eu tô lendo aqui, são histórias que eu já li na palavra, na Bíblia. Então, assim, se ele for falar de tudo aqui, ele realmente vai faltar tempo, porque são tantas pessoas, são tantos testemunhos que a gente tem para seguir, tanto de pessoas assim do passado, né, de santos, como até de pessoas da atualidade que dão seus testemunhos. E aqui diz, né, que as pessoas Sim. elas praticaram a fé e viram se realizar as promessas. Então, assim, né, a gente precisa ter essa paciência de ver a promessa acontecendo. Igual Sara. Sara demorou em É, engravidar, mas Sara conseguiu engravidar, né? Então, assim, demorou. Isabel também, né? Ela engravidou já sim. idosa e, assim, demorou também, né? Mas ela conseguiu engravidar, né? Isabel, ela nem sequer
pensava que ela poderia ter um filho naquela idade. E ela conseguiu ter. Então, assim, tudo é possível para Deus, né? Nada é impossível para Deus. Para nós, sim, mas para Deus, não. Então, assim, o que a gente precisa é confiar nisso. Depois diz assim: tamparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Então, assim, esse versículo aqui é muito, muito bonito, né? Que conta a história de tudo que eles passaram. Assim, eles passaram diversas atrocidades, né? Foram açoitados, né? Foram maltratados, foram perseguidos, foram presos, mas não perderam a fé, não perderam a esperança, né? E falando aqui com vocês, eu estou lembrando da história de Jó, né? Que Jó passou por tanta coisa, tanta coisa. Quando você começa a ler o livro de Jó, você fica até com dó dele. De tanta coisa que aconteceu com Jó. Mas ele teve tanta fé, que a fé dele, de fato, moveu montanhas. E Deus deu tudo em dobro para ele, né? Deu só graça, só bênção na vida dele. Então, assim, é preciso confiar. Eu vou ler de novo essa parte que eu achei tão interessante, que diz assim, versículo 39. E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Então, essa palavra é muito interessante, porque diz que Deus, né, que tinha uma sorte melhor, e não quis que eles chegassem sem nós à perfeição. Então, assim, Deus fez várias pessoas, né, de exemplos para a gente seguir, né? Quantas pessoas não passaram por dificuldades, quantas pessoas que foram humanos como nós, né? Às vezes a gente lê essas palavras da Bíblia e a gente fica na cabeça que são apenas histórias. Ah, é como se fosse uma história fictícia. Mas não são histórias fictícias, são histórias reais. São pessoas reais que viveram neste mundo, assim como nós, né? Muitas vezes em condições muito mais difíceis do que a gente, porque hoje nós temos mais facilidade e essas pessoas passaram por muitas mais dificuldades, né? Hoje a gente tem uma justiça, pelo menos. Antigamente era o rei estava ali e o que ele falou está falando. Se ele falou que é para matar não sei quem, vai matar, né? Não tinha essas coisas que tem hoje, né? Não tinham as leis que tem hoje, apesar, né, de ter as suas falhas, mas ainda assim é melhor do que no passado. Então, assim, quantas coisas que nós podemos aprender, né, com essas pessoas da Bíblia. Por isso que é tão interessante a leitura bíblica. E, como eu falei, né? Sim. Você quer falar? Pode falar. É o combustível da vida cristão, é a palavra. Sem a palavra, nós vamos definhando a cada dia, né? Porque os acontecimentos vão vindo. Então, que nem hoje, na hora que eu parei para fazer o meu momento pessoal, em que eu li a palavra, nossa, como falou muito comigo. Em determinado ponto, eu falei, é isso que está me faltando, é esse direcionamento. E eu só percebi isso através da palavra, né? E muitas vezes a gente, né, o cristão, assim, vai acabando deixando de lado, vai deixando de exercitar a sua intimidade com Deus. E aí é difícil você viver o processo, que é esperar o cumprimento da promessa,
é difícil você manter uma fé viva se você não se debruça na palavra, porque é ela que dá esse fôlego, né? Ela que dá como ela mesma diz, né? Ela é viva e eficaz e mais importante do que uma espada de dois gumes. Com Então, a certeza. palavra, ela, sem ela não dá. Com certeza. E assim como eu te falei, né, Jussara? A gente tá falando sobre isso, tem bem essa palavra, e igual eu falei pra você, eu confesso que, assim, tem algumas coisas, né, que eu já, assim, às vezes eu fico, assim, ai, desanimada, cansada. Eu também, tipo, Sim, eu tem também. algumas coisas que a gente fica muito cansado, né? E, assim, a gente vê nessa palavra, a gente pensa assim, tem que confiar, tem que entregar, e a gente fica assim, ai, tô cansada, Isso. né, de algumas coisas, mas é entregar nas mãos de Deus, porque se não for Deus, né, como eu falei, Deus está por nós. Então, se a gente não confiar que Ele está por nós, quem vai estar por nós, né? Ninguém. Porque só Deus que pode fazer alguma diferença na nossa vida, né? E assim, Só ele. só Ele pode fazer uma diferença. E como eu falei, né, Deus, Ele não nos deixa sem resposta. Se Ele ainda não te mostrou, se Ele ainda não te mostrou uma resposta, ou não fez aquilo que você queria, querendo ou não, é porque o plano dele é outro. O plano dele é outro, ou então, na verdade, não é nesse momento, né? Ele tem um plano para você, mas talvez não é na hora que você quer, né? É na hora que ele quer, na hora que ele achar pertinente. Então, assim, às vezes a gente não tem essa paciência, a gente não tem essa fé tão grande de acreditar. Mas, assim, eu gosto daquele Isso. ditado que fala assim, que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Porque quando a gente está com pressa, a chance das coisas darem errado são muito maiores, né? Vai tentar fazer uma comida com Problema. pressa para você ver. Porque às vezes até queima alguma coisa, fica muito salgada, aí eu fica muito apimentado. Eu só sei que a comida não sai bem feita, né? Agora, quando você faz alguma coisa com calma, que você se planeja, já pega os ingredientes, faz tranquila, o resultado é outro, né? O resultado é outro. Quando a gente faz as coisas com pressa, nem sempre as coisas dão certo. Então, assim, por isso que é importante a Sim. gente ter essa paciência mesmo, exercitar essa virtude, a virtude da paciência. Tem até um livro, é do Francisco Faus, a gente pode até ler ele no Clube do Livro, que ele chama A Paciência. E ele fala muito sobre essa questão da paciência, de como exercitar a paciência, né? De não querer as coisas sempre assim, na hora. Ah, sim. Jussara, vou ler então rapidinho. Acho que acho não, né? É o mal da nossa geração, é aquela coisa imediata, né? Esse Ah, eu quero tudo imediatismo. para ontem, isso. E até eu falo assim por mim, às vezes eu quero parar um momento para fazer uma leitura, para estudar alguma coisa e eu me vejo acelerada. Nossa, né? Eu preciso ler isso aqui logo, preciso fazer isso aqui logo, e sempre nessa pressa para nada, assim. Uhum. Então, comecei a me perceber mais e falar, não, agora eu tô aqui, eu quero estar aqui. E não só aqui com o corpo, mas com a minha mente, com os meus sentidos. E não tem o porquê de ficar nesse A frenesi, gente né? fica numa Nessa pressa. correria. Às vezes a gente fica numa pressa Isso. desnecessária, sabe? Esses dias mesmo eu É, tava vendo, a gente tava indo na missa, né? Tava indo eu e meus pais. E aí a missa é 7h30, a gente tava saindo, acho que era 7h20. Mas a igreja é perto daqui. E aí tava naquela pressa, assim, correndo, sabe? Eu falei assim, gente, não precisa correr, não precisa ficar nessa pressa, nessa agitação, nesse afobamento. sim, Porque, que tipo, a gente vai desculpa. chegar lá e não vai ter começado. Se tiver começado, vai estar na entrada ainda e não vai ter problema. Então, assim, às vezes a gente fica com uma pressa desnecessária e isso só desgasta, né, o nosso corpo, assim. A gente se sente mal com isso, Isso, né? Então, assim, mente. eu também, às vezes, eu me pego nessas situações, por exemplo, eu tô querendo dormir mais cedo, né? Eu tento dormir ali 11 horas. Aí, eu vou lá e perto de dormir eu lembro de várias coisas. Falo assim, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ah, não vai dar tempo. Aí eu vou lá, tipo, vou rezar. Eu falo assim, nossa, tem que rezar rapidinho, porque senão não vai dar tempo de fazer. Tipo, sendo que às vezes É péssimo e às vezes isso. você rezando ali vai demorar, tipo assim, 20 minutos a mais. Aí você acha que esses 20 minutos vai
tirar todo o planejamento que você fez para sua noite. E nem vai tirar. E nem vai tirar. Vai ter Isso, um tempo ali que nem vai alterar muita é isso coisa. mesmo. Então, assim, às vezes a gente, né, fica muito nesse imediatismo e isso acaba nos atrapalhando, Sim. né, a viver melhor. Isso acaba nos atrapalhando. E eu vou ler aqui, é o capítulo 12 também, né? Eu, Uhum. eu tô vendo aqui que Isso, agora eu vamos. tô vendo aqui que ele é bem grande. Não sei se você quer que leia, porque tem assim do 1 ao 13 e depois tem do 14, do 14 até É, o 28, né? se você quiser grifar, Ah, ler só já algumas tá tudo partes grifado. também, porque então, eu geralmente gosto de fazer assim também. Eu gosto de Uhum. grifar e me deter naquilo que me chamou a Viu? atenção. Então, E aí, se você tá. quiser fazer só assim também. Então pode ser. Eu vou dar uma lida aqui assim, mas aí eu vou comentando o que eu Isso, é só marquei. você só falar. A gente vai ler agora o 12, aí você só fala o versículo que você vai ler, porque aí a gente não tem como se Tá bom. perder. Então aí, Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Isso. Desse modo, exemplos de Jesus, desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhamos-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixais abater pelo desânimo. Então, assim, essa palavra aqui, né, esse capítulo 12 aqui, versículo do 1 ao 3, realmente ele fala muito comigo também, porque assim, o Senhor está falando exatamente que ele passou por tanta coisa, e ele não se deixou abater pelo desânimo. Então, que Não nós desanimou. possamos seguir o exemplo de Jesus, né? Que foi o que passou por mais dificuldades, né? Foi uma pessoa que chegou a ser assassinada ali, né? Crucificada, e mesmo assim, ele não se abateu, não se desanimou. Então, assim, eu entendo essa palavra como se Deus estivesse falando comigo. Olha, Adriane, tenha paciência, é assim mesmo. A Sim, caminhada é difícil, mas vai dar sim, certo. E sim. como diz aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Tá. Então Deus está te capacitando. Depois diz assim: provações iminentes. Versículo 4. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Provérbios 3, versículo 11. Essa aqui também eu achei bem interessante, porque está falando assim, para você não desanimar. Está de novo falando sobre a questão do desânimo. Depois diz assim: estáis sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se permanecesses como sem correção, que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Então, assim, né? Como Deus é nosso pai, ele vai nos corrigir, né? E por mais que a gente ache ruim, Sim, a correção, ela nos faz melhor, né? ela Ela vai, necessária. ela vai virar para você e falar assim, ó, não faz isso, que isso não vai ser bom. Isso é um erro, faz diferente. E assim você vai poder melhorar. Depois diz assim: aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem, e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão nos havemos de submeter ao Pai de nossas almas, o qual nos dará a vida? Os primeiros nos educaram para pouco tempo, segundo a sua própria conveniência, ao passo que este o faz para o nosso bem, para nos comunicar sua santidade. É verdade que toda correção parece, de momento, antes motivo de pesar do que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitaram o melhor fruto da justiça e da paz. Então aqui já está falando, né, que a correção no primeiro momento, ela parece que é uma coisa ruim, né? Ela vai te fazer Sim, sentir mal, mas depois ela é motivo de justiça e de paz. Levantai, pois, vossas mãos fatigadas e vossos joelhos trêmulos,
Isaías 35, versículo 3. Dirigi vossos passos pelo caminho reto. Os que claudicam, tornem ao bom caminho e não se desviem. Então, assim, essa palavra está falando muito sobre a questão de não desanimar, né? Primeiro fala dos testemunhos das pessoas que viveram a palavra do Senhor e depois fala dessas provações, né? Que nós vamos passar, que vai ser difícil, mas que vai valer a pena. Então, nós precisamos, assim, confiar na palavra do Senhor, né? De que realmente, assim, que Deus, ele vai fazer a diferença. E que a gente precisa confiar nele, porque ele mesmo passa por isso, né? O próprio Isso. Jesus, ele veio Próprio na Terra, filho, né? ele passou por todos esses sofrimentos e ele não se abateu, né? Eu Pode acho, falar. é, eu penso também que isso que nos falta como cristãos, né? É ter essa profundidade da palavra, de ter esse entendimento, de se debruçar, de meditar mesmo nessa ressurreição de Cristo, mas antes de vir a ressurreição, veio a paixão, né? Veio a dor, veio o sofrimento, veio o submeter à vontade do Pai, Uhum. ser Isso, obediente. E muitas vezes Jesus, ele em tudo padeceu como nós, exceto no pecado, né? Por isso que para nós aqui a correção de Deus Pai, ela é necessária, ela se faz necessária. Justamente por nossas más inclinações, né? Vícios e desvios de caráter, pelo pecado original. Então, por isso que quando eu leio a palavra, eu entendo que o porquê que Deus fala que nós deveríamos nos alegrar nas suas pressões, nas suas disciplinas, justamente para não perder a salvação, para a gente não se perder nesse mundo que passa, porque nós somos muito assim, nós nos distraímos muito verdade. fácil, né? Hoje eu estou aqui falando, Senhor, hoje eu vou ficar aqui, vou fazer isso, vou ficar firme, daqui a pouco passa alguma coisa, eu já estou indo atrás e Verdade. deixo o Senhor lá. E o Senhor, ele vem, corrige para justamente, ó, você precisa achar a retidão aqui de novo, o bom caminho, né? Então, por isso que nós devemos amar essas correções de Deus e saber aí que somos muito amados, né? Ele repreende aquele que ele ama. Sim, porque Então, ele, como diz a é, palavra, né? Ele nos trata como filhos. Então, quem é o filho que não, quem é o pai isso que não vai corrigir o filho, né? Quando o filho não estiver vai. errado, que não vai ensinar o caminho certo. Então, por isso que ele vai nos É, corrigir, né? E depois diz assim, deixa eu ver onde eu parei. é necessário. Ah, tá. Agora, virtudes a praticar. Então, agora, essa palavra aqui ela é muito interessante, porque ela vai nos ensinar realmente, né, a praticar as virtudes para alcançar isso. Olha só, uma pessoa Sim. mandou boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite, Nelo de Jesus. Amém. Procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Que não haja entre vós ninguém sensual nem profanador, como Esaú, que por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. E sabeis que, desejando ele, em seguida, receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusado. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Em verdade, não vos aproximastes de uma montanha palpável, invadida por fogo violento, nuvem, trevas e tempestade, som de trombeta e aquela voz tão terrível que os que ouviram suplicaram que ela não lhes falasse mais. Estavam verdadeiramente aterrados por essa ordem. Todo aquele que tocar a montanha, mesmo que seja um animal, será apedrejado. E tão terrível era o espetáculo que Moisés exclamou: Eu tremo de pavor. Vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal,
e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Guardai-vos, pois, de recusar ouvir aquele que fala. Porque, se não escaparam do castigo aqueles que dele se desviaram, quando lhes falava na terra, muito menos escaparemos nós, se o repelirmos, quando nos fala desde o céu. Depois de ter outrora abalado a terra pela sua voz, ele hoje nos faz esta solene declaração. Ainda uma vez por todas, moverei não só a terra, mas também o céu. As palavras andam uma vez indicam o desaparecimento do que é caduco, de que foi criado para que só subsista o que é imutável. Assim, possuindo nós um reino inabalável, dediquemos a Deus um reconhecimento que lhe torne agradável o nosso culto, com temor e respeito, porque nosso Deus é um fogo devorador. Palavra do Senhor. Então, assim, graças a Deus. Essa palavra, então, fala pra gente, né? Praticar a paz, né? Procurar a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade. Então, que a gente possa buscar a paz e também a santidade. Posteriormente, fala que estais em alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus. Então, assim, a gente tem que estar alerta exatamente para tomar posse da graça, né? Para não deixar a graça passar sem nós vermos ali a graça, né? Se nós tomarmos posse dela. E eu também achei interessante, né? Quando fala que ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva, dos primeiros inscritos nos livros dos céus e de Deus, juiz universal e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Enfim, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão, que fala com mais eloquência que o sangue de Abel. Então, assim, da gente aproximar realmente do Senhor, né? E quando fala aqui, fala só das coisas eternas, né? Tipo, fala aqui da Jerusalém celestial, dos anjos. Então, assim, que a gente possa procurar, né? Focar realmente na nossa vida, na nossa vida espiritual, porque, assim, nós temos a mania de deixar a nossa vida humana falar muito mais alto do que a espiritual, né? E tem uma frase de uma santa, eu não sei se é Santa Teresinha, que fala assim, eu esqueci, né? Acho que não é Santa Teresinha, não, mas fala o seguinte, fala assim, preocupastes muito porque rezastes pouco. Aí fala assim, que quem preocupa muito é porque não está rezando. Porque se você estivesse rezando, você não ia ter nem tempo de se preocupar. Porque você estaria rezando e você estaria confiando tudo nas mãos do Senhor, né? E você também estaria confiando tudo nas mãos do Senhor. Você não estaria confiando nas suas mãos. E assim, eu confesso que, tipo assim, lógico que eu rezo, né? Entrego ao Senhor, mas eu confesso que assim, com certeza tenho que melhorar, né? E assim, teve uma época, né, que na época eu nem morava aqui, na minha cidade agora, eu estava fazendo faculdade. Foi uma época que realmente, assim, eu coloquei o Senhor em primeiro lugar. E realmente, assim, é porque é difícil a gente permanecer. Mas quando eu coloquei o Senhor em primeiro lugar, eu realmente vi as coisas acontecendo, sabe? Tipo assim, eu vi, assim, que... Nossa, eu vi o sobrenatural, assim, de maneira muito clara acontecendo, sabe? E eu falo assim, colocar o Senhor em primeiro lugar, era assim, por exemplo, eu acordava, aí eu já ia direto rezar. Acho que eu rezava até o texto de manhã. Aí quando eu ia fazer comida, eu colocava numa pregação e escutava a pregação. Aí, tipo, de tarde eu rezava outro texto. Aí de noite eu rezava de novo. Tava rezando rosário nessa época. E eu tava sempre lendo a palavra. E eu tava lendo, assim, de maneira realmente motivada, lendo, grifando, refletindo, escrevendo, fazendo um verdadeiro devocional. E assim, também estava indo à Santa Missa e tudo. E assim, eu percebia que, por exemplo, se eu queria assistir um filme, aí eu rezava primeiro. Depois, depois eu pegava. A arte de Lili entrou. Bom, então. Pode Não, falar? eu ia falar assim que às vezes eu pegava
E, tipo assim, eu realmente estava colocando o Senhor em primeiro lugar, né? Então, assim, primeiro eu buscava fazer as coisas do Senhor para depois fazer as minhas coisas, né? Primeiro, eu não estava colocando Sim, a faculdade em primeiro lugar, eu estava colocando em primeiro lugar o Senhor. Primeiro eu vou rezar, depois eu vou estudar. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E quando eu comecei a fazer isso, igual eu falei, as coisas começaram a fluir muito melhor. Assim, eu parei de é ficar me verdade. preocupando com bobagens, assim, sabe? Ah, vai ter prova tal dia, aí você vai aumentando aquela ansiedade que vai vir uma prova. Aí eu parei de ter isso, porque eu não tinha tempo para pensar essas coisas, né? Eu estava focada ali na minha Sim, vida espiritual, assim, a vida espiritual ela estava ocupando o primeiro lugar. Então eu não tinha tempo de focar nas outras coisas. E eu estava realmente deixando tudo nas mãos do Senhor. Eu fiquei um bom tempo, assim. Aí, tipo, nesse meio tempo, né, tipo assim, eu me aproximava, às vezes eu dava uma afastada, aproximava e me afastava, aproximava e me afastava. E assim, é lógico que a gente busca, assim, a gente tem que buscar aproximar. Mas eu confesso que tem horas que a gente não tem aquele fervor, aquele fogo, aquela fé, né? Quando a gente tá naquela fé, naquele fogo, é sim, mais fácil. Só que tem vezes que a gente tá muito para baixo mesmo. A gente não quer, sim, a gente não quer, né? Assim, tem horas que, eu acho que foi até Santa Teresinha que tem horas, assim, no livro dela, ela fala uma hora que nem ela estava querendo rezar. Que às vezes você tá cansado, até fisicamente ou mentalmente, e nem você quer. sim. Mas é a importância da gente sempre estar, né, buscando essa reconciliação com o Senhor, né? Afastou, volta. O filho, o Isso. filho voltar Mas ao pai, né? é até Frei Ignácio, né, das oficinas de oração em vida, ele fala que o cristão ele deve ser realista, que a vida de conversão é passinhos. Uhum, Tem hora que você vai dar passos para frente, tem hora que você vai voltar um passo uhum, atrás. Mas isso não deve ser um motivo de desespero, né? Até nisso também nós vemos o quão somos maduros na nossa fé, com certeza. né? Porque até um cristão muito já ali maduro na sua fé, ele pode vir a cair num pecado grave, gente. Nós não devemos nos escandalizar por isso. Muito pelo contrário, né? Esse cristão aí que ele é chamado a se levantar pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pela unção do Espírito Santo e retomar o bom caminho. Então, esses pequenos defeitos aí também que vem, desânimo, o não querer rezar, né? Eu também acontece isso, ai, não quero ler a palavra, não quero ouvir louvor, não quero Uhum. pregação. Meu Deus, né? Que dá aquele É, esfriamento, acontece. Só que a diferença em optar por não ficar ali parado, estagnado nisso, é que vai fazer com que a gente continue perseverante. exatamente. Porque senão um abismo, né, vai chamando um outro. Nem sempre a Mas gente, essa é a nossa luta. é, nem sempre a gente está naquele fogo, né, do Espírito Santo, mas a gente tem que estar sempre Isso, buscando, né? E mesmo nos dias difíceis, igual, mas isso, tem dias que eu tô super desanimada, que eu não quero rezar, mas eu falo assim, não, eu vou rezar. Porque ainda que meu corpo não queira, a minha alma precisa. Então eu preciso precisa. buscar o Isso, Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. E assim, é impressionante que quando a gente busca o Senhor, a gente ganha uma força que a gente não tem, né? sim, Assim, você é passa, verdade. você passa por umas dificuldades assim, que são assim, dificuldades mesmo, são coisas difíceis e você consegue superar. Porque a sua casa, né, como fala na Bíblia, a sua casa, ela tá erguida sobre uma rocha firme, né? Então pode vir a tempestade, pode vir o que for, que ela tá fixa ali, né? Ela tá firme ali. E é isso que faz a diferença. Então, essa é uma das coisas que eu sempre penso assim, se eu não tiver Deus, eu não vou aguentar. Então, eu preciso buscar o Senhor, ainda que nesse momento eu não queira, porque eu sei que é o melhor para mim. Isso. Não é um Não sentimento, é um né? Muitas vezes nós nos sentimento. apegamos a Inclusive, eu isso já vi várias como pessoas sentimento. falando o seguinte, que amor não é um sentimento. Amor é uma decisão. É uma É você escolha escolhe. isso. Porque até a pessoa que você às vezes está do lado, está junto, não é toda hora que você vai estar naquele amor, né?
A mesma coisa Isso. nossa relação com o Pai. Não é toda hora que a gente vai estar no fogo do Espírito Santo, que a gente vai querer rezar, que a gente vai querer louvar. Vai ter momentos que a gente vai estar, como você falou, no esfriamento, que a gente vai querer ficar sozinho, que a gente vai querer buscar outras coisas que não são coisas do Senhor, mas quando a gente escolhe amar, quando a gente escolhe seguir, a gente não vai só porque a gente está com vontade ou só porque a gente quer. Pelo contrário, a gente vai justamente quando a gente não quer, quando a gente não está com vontade. E exatamente por isso, para a gente entender que o amor é uma decisão e o amor não é um sentimento, é que tem uma palavra na Bíblia que diz assim, fala assim, de que adianta você amar aquele que também te ama? Tipo, se você amar quem te ama, você não está fazendo nenhum sacrifício. Sim. Porque é super fácil a gente amar uma pessoa que nos ama. Agora, é difícil a gente amar aquelas pessoas que nos fazem mal. Aquelas pessoas que, às vezes, não é sempre que a gente está tranquilo com essas pessoas, que a gente está com uma boa relação com essas pessoas. Então, é nesse momento que é difícil amar. E a mesma coisa o Senhor, tipo, não é toda hora que o Senhor vai realizar seus pedidos. Não é toda hora que Deus vai fazer as suas vontades. Que as coisas vão acontecer na hora que você quer. Né? Na maioria das vezes vai ser diferente. Não vai ser do jeito que você queria. Vai ser de outra maneira. Mas você não pode estar do lado de Deus só quando as coisas dão certo, não. Você tem que ficar do lado também quando as coisas dão errado, né? Inclusive tem uma frase, toda vez que eu tô conversando, eu lembro de frases, lembro de palavras, mas tem uma frase que diz assim: lembre de agradecer ao Senhor quando as coisas derem certo. Porque tem pessoas que já são contrárias. Quando as coisas estão dando errado, aí vai lá e reza, entrega para Deus, se aproxima de Deus. Quando as coisas dão certo, esquece de tudo que Deus fez, esquece de tudo que passou e finge que não aconteceu nada. Então, assim, quando você estiver carregando a sua cruz, esteja com o Senhor. Mas quando você estiver também glorificando, quando você estiver na vitória, não se esqueça do Senhor. Continue com Ele, né? Não se esqueça que Deus te glorificou, que Deus te tirou de onde você estava e te fez um homem, uma mulher forte, né? Não se esqueça disso. E, como a gente estava falando, é que o amor é uma decisão. Então, se você escolheu amar a Deus, seguir a Deus, você precisa entender que não vai ser sempre, né, aquele mar de rosas. Eu imagino que isso deve ser até, assim, nos casamentos, né? Deve acontecer muito isso, né? E até a vida em família também, a gente percebe isso. Não é sempre que vai ser aquela maravilha, mas se a gente escolheu ali, se a gente decidiu, na verdade, amar aquelas pessoas, então a gente precisa honrar com isso, né? Isso, é isso mesmo. Precisamos sair de si, né? E é justamente isso. A decisão em amar, em sermos mais perfeitos a cada dia, é uma decisão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos é uma decisão. Sim. Né, que passa pelo bem do espiritual, claro, porque isso é graça também, mas passa pela nossa razão de como imitadores e, né, imitadoras de Cristo. Isso. Então, Jussara, terminamos a nossa reflexão, né? A nossa partilha. E é isso. Sim, Foi uma muito bênção. bom. Eu amei. Eu ia te Bom. falar para você deixar a live Também. salva, tá? Para eu poder postar no canal do YouTube. Sim. Deixa, porque Pode deixar, vai ficar quando salvo. você fechar, aí já fica salvo. Eu te passo o site para depois baixar e eu colocar no canal do YouTube. E eu também queria falar para o pessoal, né, que a gente tem o Clube do Livro, né? Tá com a lista de espera. Tem também um canal no Telegram, né? Tem a página da Jussara, que é a Mulher Sacerdotal. E em breve também eu vou lançar uma outra novidade em relação à Bíblia. Então, para as pessoas que têm interesse, né, em ler a Bíblia, em ter esse aprofundamento na fé, né, principalmente assim, os católicos, né, porque a gente não vê tanto a Igreja Católica focando nisso. Às vezes a gente vê mais as igrejas evangélicas. Então, para quem quer esse aprofundamento na fé, fiquem ligados aqui no perfil que eu vou lançar, né, essa novidade sobre a Bíblia. Então é isso. Muito obrigada pelo convite
Eu Eu que adorei agradeço. participar e depois a gente pode marcar outras lives também. Sim, sim. Amanhã eu vou estar com outra convidada também, aí já fiz uma live com ela, vou estar fazendo Uhum. novamente. E eu agradeço também aí a disponibilidade, o seu sim, que Deus Amém. abençoe. E é isso. Antes de finalizar, eu vou fazer uma Tá. oração aqui de Maria para a gente poder finalizar e encerrar a nossa Tá lá e live. você Então é dos nossos viu. livrinhos. E depois Oi? também, depois de você fazer a oração, aí vamos também tirar um print, né, pra gente salvar da live. Sim, Tá pode bom. ser. Pode ser. Então, aqui é do nosso livrinho de trilhas, né? Das nossas oficinas de oração e vida, como eu sou guia. É um local onde a gente trabalha muito com a palavra, né? Local não, né? É uma pastoral, não é pastoral, me fugiu o nome, ao qual a gente trabalha com a palavra, Ministério? para justamente também isso é um ministério da igreja, né? Um dos ministérios da igreja. Uhum. Então, eu estou aplicando aí a oficina para jovens. Eu vou recomeçar nesse semestre. E aí eu vou finalizar. Eu sempre faço com esse livrinho aqui. Então, já é de praxe aqui dos nossos momentos de oração aí, de Uhum. partilha. E aí a gente finaliza a Tá live. bom. Então, vamos lá. Então, vou ler aqui Retrato de Mulher. Canto uma coisa linda que em mim aconteceu. Senti de perto o carinho que eu nunca tive por ti. Maria, tão jovem, Maria, cheia de fé. Maria, mulher em pé. Senti o meu ser vibrar por ser mulher. Eu vi que trago em mim os traços dessa mulher, Maria. Então, estivemos e permaneceremos aqui unidos, né? Em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Filho e do Espírito Santo. Espírito Amém. Santo. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigada. Adriele. Que Deus Bora, abençoe aí. Até a viu? Bora só próxima. fazer o print agora? Tá, eu vou tirar. Ah, Tá, sim, vai. vamos. 1, 2, 3 e já. Tá mais um. Pronto, tirei e eu te mando lá, tá bom? Então tá, tchau, até mais. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite. Até.